Mestre Jesus, espiritualidade amiga, que em nome do Mestre nos auxilia, nos orienta. Nós agradecemos pelo ensejo, pela oportunidade, que para nós é inestimável, de podermos continuar trabalhando na seara do estudo da mediunidade por meio dos canais virtuais com que a tua misericórdia nos favorece. Que nós possamos realizar o melhor ao nosso alcance, tanto em termos de assimilação, quanto em termos de filtragem adequada dos pensamentos dos amigos espirituais, das suas orientações, inspirações, para que o nosso trabalho tenha a mínima qualidade, o trabalho possa ser também realizado num clima de fraternidade, de solidariedade, para que possamos contar com o respaldo do alto. Pedimos o amparo a todo o grupamento aqui representado. Pedimos o amparo aos espíritos amigos que nos honram com a sua presença, que conosco têm aprendido e que nos têm auxiliado no entendimento. 2 grupos de amigos espirituais, os aprendizes como nós e daqueles que transferem de mais alto para nós o fruto dos seus estudos, dos seus trabalhos, dos seus esforços. Que esses apontamentos possam ser úteis para a comunidade dos espíritos em entendimento, acolhimento e tratamento, tanto nos nossos lares em trânsito, quanto na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar então aqui o texto. Deixe-me projetar o texto. Nós vamos hoje dar continuidade. Deixe-me achar aqui. Continuidade ao capítulo 12, a partir do versículo 6. O versículo 6 nós iniciamos o estudo na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade a esse versículo 6. Então eu vou fazer a leitura do texto bíblico, capítulo 12, Apocalipse, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Boa tarde, Gislane. Seja bem-vinda. Então, nós começamos na semana passada a estudar o versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Nós já tínhamos falado da fuga para o deserto. A mulher
no plano interior nossos melhores sentimentos. Nós que vínhamos reencarnando no velho mundo e fomos transmigrados para as Américas. Saímos do velho mundo, saturado pelas guerras e pelas ideologias, e viemos refundir nossos espíritos, nossa mentalidade, nossos sentimentos nas Américas, para uma gestação de novos componentes, num terreno menos hostil. Essa fuga nós encontramos em Mateus, capítulo 24, sermão profético, a recomendação de Jesus para que a nossa fuga não se dê no inverno. Então, a fuga dos instintos primários, a desativação dos condicionamentos antigos, a fuga dos hábitos viciosos, perniciosos, não pode se dar no inverno, ou seja, o inverno como sendo aquele tempo em que a luz do ensinamento que Jesus traz para nós permanece um longo tempo na nossa intimidade, sem o necessário cuidado e sem a necessária gestação daqueles valores, fica um estado dormente, de tal forma que passa-se o período do verão da primavera daquelas ideias. E nós, então, resolvemos começar a lidar com elas no inverno. Ou seja, no inverno, meus amigos, como aquele tempo em que essa cogitação está paralisada na nossa mente há muito tempo. Porque a proposta da fuga, da complicação, dos desajustamentos, das imperfeições, ela chega aos primeiros lampejos da luz do Evangelho ou da doutrina espírita. Desde a entrada daquele dístico mais básico que todos conhecemos, fora da caridade não há salvação, é o momento para a operação. Primavera, os primeiros raios do sol na nossa intimidade. Porque se nós deixarmos para depois, cuidando de outras coisas preferencialmente, para depois zelarmos por aquela luz, todas as outras coisas complexas que nós deveríamos estar combatendo irão crescer na nossa intimidade. O trabalho, então, ficará dificultado, porque teremos que lidar com condicionamentos maiores que cresceram ao longo do tempo. Esse aqui é o símbolo do inverno, porque na sequência, né, primavera, verão, outono e inverno. O inverno como sendo o último ciclo em que tudo adormece. No inverno acontece o adormecimento, para que depois venha o renascimento, não é assim? Primavera, verão, outono e inverno. É essa a sequência? Então, não podemos deixar para zelar pelos valores do espírito muito tempo depois da época em que esses valores adentraram na nossa mente, na nossa consciência, certo? Esse movimento da fuga para o deserto, ele é narrado de uma forma muito interessante por Ezequiel, capítulo 17, versículo 1 a 8, que trata da parábola da águia com grandes asas, que trouxe do Líbano o broto do cedro, do mais alto cedro.
simbolizando a transferência da árvore dos valores elevados. A árvore do Evangelho, por exemplo. A árvore do Evangelho que é trazida pelos espíritos que vão reencarnar nas Américas, e já conheciam essa árvore na Europa, mas que estávamos extremamente viciados nas lutas, nas guerras, nas disputas de poder na Europa. Desde aí o Império Romano, que é o dragão. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, que é o jardim. As Américas representando o jardim a ser edificado, o jardim a ser saneado, transformado no Éden ao longo do tempo. O jardim, embora sendo de conotação selvagem, tem todos os recursos em estágio embrionário, digamos assim, a serem acionados por nós para a refundição dos valores interiores, em termos de mentalidade, de renovação de mentalidade. Então, é o abandono das ideologias arcaicas europeias, digamos assim, para a formação de uma nova ideologia. No caso, a ideologia do Evangelho, que não tinha sido edificada na Europa. Ela havia sido deturpada, distorcida. Então, as Américas como sendo um ambiente novo para um reflorescimento. Um exílio dentro da Terra. Então, enquanto a Terra, no planeta Terra, encontrarmos esses bolsões mais de cunho mais selvagem ou mais rústicos, digamos assim, os espíritos poderão, aqueles mais sofisticados, que têm complicada a marcha, ampliando as imperfeições, eles podem ser recambiados para esses ambientes para refundição, enquanto a Terra oferece esses locais. Mas quando a Terra estiver aí já com as balizas da regeneração plenamente instauradas, o que ainda não aconteceu, evidentemente que esses espíritos serão retirados. Aqueles mais cristalizados já estão sendo retirados, temos estudado esse assunto. Então, nós podemos constatar que ao longo da transição e até que se termine a regeneração, haverá essas transmigrações aí ao longo de pelo menos um milênio, didaticamente falando. Já se iniciou, nós podemos depreender que esse movimento de degredo começou com o advento do Espiritismo, a partir de 1857, foi se acelerando, deve ter sido acelerado ao longo do tempo, e hoje nós estamos alcançando culminância desse processo. Então, os mais endurecidos, nós já comentamos aqui aqueles que estão, aqueles três movimentos que estudamos, de que Kardec trata no Evangelho segundo o Espiritismo, aqueles três grupos, aquele mais endurecido está sendo retirado, porque esse não tem mais condições de reajustamento na Terra. Aqueles que estão na transição entre o bem e o mal, firmemente desejosos de praticar o bem, mas ainda com imperfeições, eles terminarão a depuração na regeneração. Não vão começar. Isso nós aprendemos com Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo, onde já tinha lugar preparado por Deus. Nós podemos entender esses lugares preparados por Deus quando estudamos João, capítulo 14, que Jesus iria para nos preparar um lugar e enviaria um outro Consolador. Se lembra? Da misericórdia de Deus,
sempre nos prepara um lugar. Sempre tem um lugar preparado por Deus. E quando falamos em degredo, em transmigração ao banimento, é para um lugar preparado pela misericórdia. Um lugar onde o espírito não vai se complicar mais. Ele vai fazer uma pausa num ambiente sem os atrativos, tão ao gosto dos desejos antigos, para que ele não permaneça tripudiando da lei de Deus e possa então reajustar-se. Então a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada. Fora das vistas do dragão, no caso ali, todos os componentes ali da Idade Média, da Europa, da complicação da Europa. O dragão como sendo as ideologias complexas, filosofias utilitaristas, o fundamentalismo, os extremismos, os radicalismos, todos os movimentos que se afastam da bondade, do amor e da caridade. Da bondade, do amor e da caridade. Contrários ao Evangelho. Então, esse movimento, a mulher fugiu para o deserto, para que ali fosse alimentada. Deixa eu subir o texto. Por 1.260 dias. Esse 1.260 dias, nós já temos estudado bastante, é a metade da semana, ou a semana de 7 dias para a formação do mundo. Nós aprendemos com Moisés que o mundo foi formado em 7 dias. Trabalhamos esse assunto em Gênesis. O mundo mental, o mundo interior, trabalhado em 7 etapas. Passa ali pela recepção da semente, crescimento, germinação, enraizamento, florescimento, frutificação e repouso na alimentação do fruto. São 7 etapas que nós já estudamos anteriormente, podemos voltar depois. E esse ciclo setenário, ele é uma tônica no texto simbólico do Velho Testamento, do Velho e do Novo Testamento. Então, por exemplo, Daniel, esse 1.260 dias, nós já temos batido muito essa tecla, e vamos repetir aqui para que haja aquela sedimentação até pela repetição. A repetição, meus amigos, é fundamental para a fixação da aprendizagem. Então, quem quer aprender, como é o nosso caso aqui, não pode se cansar de repetir, porque sem repetição não há fixação. Então, esse período de 1.260 dias, Emmanuel a caminho da luz, ele nos dá a dica importante que esse período está compreendido em termos de plano social, histórico, entre os anos de 600 e 1870. 610, quando o papado foi estabelecido na Terra. E 1870, quando os papas foram definidos como infalíveis. Que caracteriza a grande boca que diria blasfêmias já vista por Daniel, lá no seu exílio na Babilônia. Vocês estão se recordando, certo? Que Daniel foi levado em exílio juntamente com Ezequiel, o Nabucodonosor e suas tropas. Esse é um assunto aí que nos é particularmente caro ao coração por ter emergido
nas nossas atividades. Então, Daniel, por exemplo, capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Aquela profecia que trata da complicação do Nabucodonosor. Certo? Então, os 7 tempos. Na escala setenária, vários estudiosos definiram, entre eles Isaac Newton, definiram esse tempo, a medida desse tempo, cada tempo, já que estamos falando de um ciclo, uma espiral setenária, então o ciclo tem 360 graus. A órbita da Terra na antiguidade, o ano terrestre da antiguidade tinha 360 dias. Então, cada volta na espiral setenária corresponde a 360 graus no círculo. 7 vezes 360, 2.520. A metade de 2.520, 1.260. Certo? A metade de 2.520, 1.260. De acordo? Então, por exemplo, as profecias de Daniel são importantes para nós por quê? Porque de Daniel, da reconstrução dos muros de Jerusalém, em 443 a.C., até 2077, temos 2.520 anos, uma longa semana milenar para um trabalho de restauração do templo. O templo foi derrubado pelos caldeus em 587 a.C. Todos já conhecem essa história aí de quais são salteados no Camilo Chaves. O nosso trabalho hoje, como nós estávamos lá no início do processo, na destruição do templo, hoje trabalhamos na seara do Consolador pela restauração do cristianismo primitivo, não é isso? Não é esse o movimento? E Jesus aponta que seria o trabalho do Consolador, restaurar todas as coisas, nos lembrar de tudo quanto ele nos diz, que define a restauração do templo. Aquele templo exterior foi destruído porque ele tinha perdido a configuração divina e passou a ser um templo segundo os ditames do egoísmo. Então, ele foi destruído pelas forças de arrasamento exteriores, representando os abalos destruidores, os flagelos destruidores, questão 783, que são enviados por Deus quando um povo ou uma coletividade permanece no marasmo, acomodados nas cristalizações complexas. Então, os abalos para abalar, evidentemente, com perdão da redundância, a estrutura cristalizada, derrubando as pedras para a reconstrução do novo templo, com as mesmas pedras que são os fundamentos da evolução, as bases da evolução, os alicerces da evolução. O plano, o quadrado, a base da pirâmide, os 4 pontos cardeais, digamos assim, são as bases da evolução, base da pirâmide, bases de sustentação. Então, por exemplo, quando nós vamos percorrendo a escala setenária, tem um momento que nós cruzamos a metade, que é 3,5, 1.260, que é quando nós elaboramos as bases, que é o número 4. Então, por exemplo,
Se nós aí tomamos como base a questão 51 do Livro dos Espíritos, que é uma tônica aqui que repetimos sempre. Em que época viveu Adão? Mais ou menos na época que ele ia assinalar, 4.000 a.C. 4.000 a.C. Mais 2.000 a.C., temos 6.000 anos. 6 milênios da semana adâmica de 7 dias. Estamos no último dia. Na metade dessa semana, quem é que chegou na Terra? 4.000 a.C., quando Jesus chegou à Terra, que degrau que era, que dia que era da escala setenária? 3,5 para os amigos. 3,5 para o quarto. Então, os primeiros 3,5, estabelecimento das bases, sustentação psíquica em nível de estratégias para a elaboração do segundo 3,5 e representa Jesus. Que agora é o último dia para a consolidação, porque quem não consolidar o Cristo no coração, aí não estamos falando de religião. Esqueçam religião. Estamos falando de amor nos corações. Solidariedade, fraternidade, amor, benevolência, indulgência, perdão. O sétimo dia é para a consolidação desses valores. Essa é a função do sétimo dia. E nós estamos vendo aí o fundamentalismo religioso separando os corações, religiosos odiando, estabelecendo barreiras, muros, inclusive, em certas fronteiras, para impedir a entrada dos mais necessitados. Povos cristãos, corações cristãos fazendo isso. Então, o sétimo milênio, o terceiro milênio, o último dia, Santo Agostinho define, em todas as fontes será lida a palavra amor. Não será lida a palavra religião X ou Y. Amor. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 17. É o tempo da perfeita equidade social, do restabelecimento da igualdade social, da questão 806, em que está definido que a desigualdade social é obra do homem, não de Deus. Então, o terceiro dia, a partir da vinda de Jesus, certo? E o sétimo, a partir de Adão, é para a consolidação do homem novo, do amor nos corações, da derrubada do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça, dos extremismos, do fundamentalismo, seja de que coloração política for. Certo, meus amigos? Isso é um ponto importante para nós. Não é, o mundo da regeneração não é um mundo religioso. Não é um mundo religioso. A Revista Espírita tem uma comunicação dizendo que no futuro vai deixar de haver religião. Religião como as que ainda permanecem na Terra. Mas a religiosidade é redefinida ou realimentada, está assentada na filosofia espírita. Para que nós espíritas dinamizemos no mundo. Mas, infelizmente, temos transformado o espiritismo em mais uma religião à imagem e semelhança das outras. Porque as outras refletem a nossa
o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e o espiritismo também. Então, aquele ideal de Allan Kardec foi esquecido, deturpado, adulterado. Infelizmente. Isso vem sendo, hoje em dia, qualquer estude o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nas entrelinhas e a fundo, vai perceber isso. O que se vê no nosso movimento não é cumprimento do ideal que está lá no Livro dos Espíritos, nas entrelinhas, nas respostas claras e nítidas para a sociedade, por exemplo. Allan Kardec esperava um melhoramento da sociedade no final do século XX. Não ocorreu. Não ocorreu porque Allan Kardec era otimista ou porque nós falhamos. Eu fico com a segunda hipótese. E nós falhamos. Os espíritas falharam. Não é que os espíritos iriam renovar, mudar o mundo, não. Entendo. Mas os espíritas falharam na divulgação do cristianismo em espírito e verdade, sendo aquele fermento indutor pelo contato social. O espiritismo foi transformado numa religião organizada, com estrutura eclesiástica, praticamente, estrutura de comando, de baixo para cima, nas mesmas feições das religiões heterônomas tradicionais. Quando o objetivo de Kardec era transformar os espíritos em livres pensadores, e uma organização tal para facilitar a disseminação das ideias, e não para engessar as ideias e cristalizar o movimento numa organização estanque de padrão religioso. Certo, meus amigos? Comentários? Então, voltando. Quem quer falar? Júlio. Alguém abriu o microfone? Eu abri. Júlio, tá me ouvindo? Sim. Isso aí me vem a impressão de que são irmãos que vieram de religiões estruturadas e que encarnaram e se transformaram em espíritas querendo implantar o mesmo estilo, não? Sem dúvida. O saudosismo do passado, o atavismo condicionante dos hábitos. E ter o domínio, né? Como sempre, querendo dominar. Exatamente. Uma estrutura de comando. Babilônia, Roma, Império Romano Místico. Império Romano Místico. E esse movimento adentrou no Espiritismo porque os espíritos, são os mesmos espíritos reencarnados. Ou não somos? Nós estamos vendo isso aí? Na nossa reunião de segunda-feira? Então, tem alguns que já conseguiram se libertar das amarras do cabresto da religião. Mas muitos ainda não, têm saudade. Tem saudade de ter um líder, de ter um comando, de ter uma autoridade ditando normas, ditando diretrizes. Quando a organização deveria ser para sugerir diretrizes, num debate sincero, aberto, fraterno, e não vivemos. Vemos idolatria de palestrantes, vemos, enfim, tudo que deveria ter sido combatido foi se instaurando no movimento. Tinha que ser tudo com boa intenção dentro da doutrina espírita, né? E não o que está sendo feito. Não, evidentemente.
Evidentemente. Nós vamos estudar isso um pouco mais à frente aí, agora mesmo, já, a partir do versículo 7. Qual deveria ser a nossa atitude, atividade? Toda ela no livro dos Espíritos. Então, para que nós tenhamos uma ideia do que representa as profecias, Daniel, nós já falamos aqui, vamos repetir. Estávamos falando aqui do ciclo centenário de Daniel. Então, nós citamos Daniel 4,16, Daniel 7,25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues à sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Isso se cumpriu, literalmente, entre 600 e 870. Literalmente, entre 610 e 1870. Emmanuel nos dá a Emmanuel trata disso no Caminho da Luz, que é para nos ajudar nos cálculos. Isaac Newton também baseia a sua conta nesse ano aí, 610, tá? Isaac Newton. Então, muito bem. Isso se cumpriu, meus amigos, à risca, nos movimentos que se instauraram a partir do momento em que o Império Romano adotou o cristianismo como religião oficial, e a estrutura do Império Romano foi, então, adotada pelo cristianismo oficial para se organizar na Terra. Então, o Império Romano se transfigurou, ou se transmutou, como queiram, no Império Romano Místico, 610 a 1870. 1870 define aí a desencarnação de Kardec, um ano antes. E a partir de 1870 instaurou-se na Terra as guerras mais complexas, a Franco-Prussiana, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a respeito disso, Daniel continua. 12:7. 12:7 trata do mesmo, fala da mesma questão do tempo atrás de um tempo. 12:11. Desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Então, de 610 mais 1.290, chegamos no ano de 1890, quando se iniciou aqui na Terra os movimentos sionistas, e no final do século XIX, mais ou menos nessa época, tá? Movimentos sionistas. O movimento dos judeus que buscavam voltar para a Terra Prometida. Basicamente é isso, didaticamente falando. Que eles tinham sido expulsos definitivamente por Tito, promoveu a diáspora em 70, com a destruição do templo. Segunda destruição do templo, tá? A primeira em 587, com os caldeus, a segunda em 70, com os caldeus transmigrados para Roma, os mesmos espíritos, e o movimento final de derrubada em 136 com Adriano. Aí sim, Adriano espalhou pelo mundo os últimos judeus que moravam ali. Aliás, ele promoveu a diáspora, Adriano. Então, os judeus se tornaram apátridas, sem pátria. Um movimento complexo aí, que eles foram... Qual o símbolo disso? Os judeus que eram exclusivistas, ciosos da própria raça e da sua condição de filhos de Deus, eles não se abriram
para os outros povos. Então, eles foram espalhados pelas circunstâncias para conviverem com outros povos. Da mesma forma que os caldeus os retiraram de Jerusalém e os enxertaram na Babilônia, tratamos disso naquelas duas palestras junto lá da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, do Beto Costa, e nós tratamos desse assunto sobre Jeremias em duas oportunidades, vocês se lembram disso. Então, 1890, continuando. E desde o tempo que o contínuo sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Repetindo, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. 1335 dias, somados a 610, dá que data aí? Quem se lembra? Eu já repeti isso várias vezes. Quem se lembra que data que é? Fala aí, Luiz. Você que está abrindo. É 1945. 1945. 610 mais 1335, bem-aventurado o que espera 1335, define o fim da Segunda Guerra Mundial, define em 48 a formação do Estado Judeu, simbolizando aí que a provação dos judeus no plano social terminou, certo? Agora, os judeus, que somos todos nós, que fomos enxertados no conhecimento judaico cristão, nós, antigos caldeus e romanos, fomos enxertados nessa árvore, nessa oliveira, e aqui fazemos uma alusão a Paulo, vamos estudar isso no Gênesis, Romanos 11:11. Nós fomos enxertados nessa oliveira e hoje nós estamos trabalhando, já que destruímos o templo por 3 oportunidades, hoje estamos trabalhando para a restauração do templo. No sentido filosófico profundo, meus amigos. Não mais o templo de pedra, mas o templo, o santuário do Deus. O amor em expansão nos corações. O amor que não faz acepção de pessoas segundo condição social, gênero sexual, condição de posição política, e etc. E vai por aí afora. Esse é o nosso trabalho. Ok? Porque questão 171 do Livro dos Espíritos, vou repetir aqui. Só entre os egoístas se encontram o ódio implacável, a iniquidade e os castigos sem remissão. Então, no coração do espírita não pode ter ódio, não pode ter iniquidade, que é o tratamento desigual de todos que somos iguais perante a lei, não somos? E eu não estou fazendo alusão à Constituição, não. Estou fazendo alusão à lei natural. Não existe uma lei de igualdade? Na base, porque todos somos criados iguais, simples e ignorantes, todos temos a mesma destinação, mesmo objetivo, então todos somos iguais. Então, a iniquidade define tratamento diferenciado. Santo Agostinho define, nos mundos regeneradores, perfeita equidade preside as relações sociais. Então, quem tem dificuldade hoje na Terra de tratar com equanimidade e equidade o seu próximo, vai estar em grande dificuldade para permanecer na Terra. E eu aconselho já ir mudando e quebrando esse sentimento no coração. Se é que eu posso dar algum conselho, certo? Está lá na questão 171, meus amigos. Basta buscar as entrelinhas. Por quê? Aprendemos com Moisés, Êxodo capítulo 20, versículo 5, que o pai visitará a iniquidade dos pais, dos filhos, na terceira daqueles que me aborrecem. Então, o sentimento de iniquidade permanecer vai ser reajustado pelas reencarnações. E na regeneração não é lugar para isso. Então vai ser no outro mundo.
ser outra praça, outro jardim. De acordo? Falou. Ô, Júlio. Fala, Luiz. Falou? Eu Pode combinei. falar. Tranquilo. Valeu? Um abração para você. Graças. Então, ficou claro. Versículo 7. Vamos entrar agora na questão prática. Versículo 7. Deixa eu subir o texto aí. Versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. A batalha no céu, e houve batalha no céu. É no mundo interior, meus amigos. No plano filosófico. Embate das ideias no plano mental. O plano mental que é o plano da irradiação. Do plano mental parte as irradiações que vão sendo concretizadas no terreno na terra do coração e na terra social do plano físico. Então, o que está concretizado no plano físico reflete o estado mental da maioria. Se tem desigualdade na sociedade, essa desigualdade é alimentada pelo egoísmo e pelo orgulho. Está no centro do nosso interesse. De acordo? Agora, evidentemente que no plano espiritual ocorrem também essas batalhas, mas não são as batalhas de arma em punho, meus amigos. São aquelas batalhas que os bons espíritos travam para sanear as regiões de sofrimento, sendo indutores pelo amor. Não é isso que nós, por exemplo, quando estudamos as obras de André Luiz, nós não vemos aquelas caravanas que descem as regiões obscuras de sofrimento, ao encontro daqueles corações sofridos, e eles buscam sensibilizá-los pelo amor, ora com a presença de uma mãe, de um coração amado, a batalha para tirá-los daquela situação, porque eles estão naquela situação que é a situação que o coração deles plasmou. Porque não existe um lugar circunscrito para que os espíritos sejam castigados ou punidos. Isso havia na concepção arcaica das religiões tradicionais. Allan Kardec demoliu esse conceito com base no ensino dos espíritos, ensinando-nos que não há local circunscrito nem para o sofrimento e nem para a felicidade. O sofrimento e a felicidade são estados de espírito. Estado de espírito, que nós carregamos conosco para onde quer que vamos. Certo? Onde quer que nós vamos, nós carregamos esse estado de espírito. De acordo? Então, se o meu estado de espírito é complexo, depois da morte eu vou me reunir com espíritos que têm a mesma dinâmica interna e vamos nos reunir e vamos estabelecer uma complicação naquela região. Mas aquela região não é uma região que foi definida pela misericórdia de Deus para ser um local de purgação ou de punição, porque isso não existe em espiritismo. Local para punir, para castigar, não. O castigo, ou a punição, ou a penalidade, Kardec define no livro A Gênese, são estados de espírito que permanecem enquanto durar a imperfeição que gera o sofrimento. De acordo? Comentários? Aproveitem para fazer o comentário, quem quiser fazer, porque o tempo está acabando, hein? Então, meus amigos, a nossa realidade nos acompanha. Um espírito desajustado não consegue conviver, ele não vai ser feliz pelo fato de ser colocado lá nos campos da paz do nosso lar. Não vai.
certo? Então, nós precisamos tratar, se nós temos aí esses conflitos interiores, têm que ser saneados na terra, pela vivência do bem, cultivo das virtudes, das qualidades nobres, que só podem ser cultivadas por bons hábitos. Então, é inerente ao cultivo das virtudes os bons hábitos, ao mesmo tempo em que é inerente à alimentação das imperfeições os maus hábitos. São inerentes, um é inerente ao outro. O mau hábito alimenta a imperfeição, e a imperfeição retroalimenta o mau hábito, que vão crescendo, e o mesmo vale para as virtudes. Então, o trabalho é de mudança de hábitos. Então, a luta é instaurada pela espada, que é a palavra, que é o conceito, que é o ensinamento. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Então, define essa batalha no plano interior, tá? Miguel simbolizando o grupo do espírito de verdade que nós já identificamos, cujos conceitos espíritas estão já na nossa intimidade, mas aqui, na nossa intimidade, eles vão digladiar o plano sutil com o quê? No plano sutil, eles vão digladiar com uma força chamada egoísmo, meus amigos. Que o dragão é o egoísmo que cresceu e está bem nítido na sociedade, na violência, na crueldade, na exploração do fraco pelo forte, conforme já aprendemos com Kardec. Kardec trata disso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. A desigualdade social, questão 806. O dragão mantém a fome no mundo, questão 930. Uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. O dragão mantém as condições sociais difíceis para idosos, por exemplo, questão 685A, que é o trabalho a ser regularizado na Terra, questão 685A. Então, a prática da doutrina espírita, para nós espíritas, tem graves e significativas implicações no plano social. Graves e significativas. E é desse movimento que o espiritismo organizado fugiu quando se refugiou nos planos da religião antiga. Certo? Então, o trabalho para nós espíritas no campo social está definido. Então, se tem alguém, por exemplo, que quer, algum espírita que vai pretende se inserir na carreira política, tem uma plataforma política para esses políticos espíritas trabalhar no plano social, que ele vai encontrar definida na questão 913, combater o egoísmo. 914, reformar as instituições. 806, colaborar para diminuir a desigualdade social. 930, acabar com a fome e a miséria no mundo. 685, dar vida digna aos idosos. Reeducação dos espíritos, investimento em educação. Comentário de Kardec, as questões 917 e 685A. Plataforma política para o espírito. Estou falando aqui de partido A nem de partido B.
Filosofia espírita aplicada numa plataforma política. Certo? De acordo? 913, por quê? Porque o egoísmo é a maior chaga da sociedade. Então, o dragão se expressa pelo egoísmo. O egoísmo alimenta o dragão na sociedade e o dragão retroalimenta o egoísmo. Então, o egoísmo só se combate pela educação. Kardec vai definir isso no comentário da questão 917, tá? Ele fala que o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social, que é o mal real. Então, para que possamos erradicar o egoísmo, Kardec vai dizer, que se procure em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Tarefa fácil, meus amigos? Esse é o trabalho do espiritismo filosófico prático. O espiritismo religioso, místico, foge desse trabalho. Porque para muita gente, se você vai falar em renovação social, acabar com a fome, reeducar as massas, melhorar as condições, acabar com a desigualdade social, isso tem, para muitos, significa falar de uma certa vertente política. Não estamos falando disso. Estamos falando de espiritismo. Então, a educação, que, além de ser a educação que leva a instrução para as massas, Kardec vai dizer, aquela que tende a fazer homens de bem. Então, para combater o egoísmo no coração pela educação. Depois, reformar as instituições. As instituições do mundo foram estabelecidas, muitas pelo egoísmo. Certo, meus amigos? Comentários finais, para nós podermos, então, interromper aqui, dar continuidade semana que vem. E batalhavam o dragão e os seus anjos. É a luta na sociedade hoje. Egoísmo contra o orgulho. As doutrinas, ideologias fundamentalistas, separatistas, para a acepção de pessoas, contra os valores da solidariedade, da fraternidade, da igualdade. Da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Ou, contrários ao que diz a questão 886 do Livro dos Espíritos, contrários ao perdão, indulgência, benevolência, indulgência ao perdão. Que são os valores do cordeiro. Então, para que o dragão seja desativado, é preciso permitir que o cordeiro cresça. O cordeiro precisa crescer na intimidade. E o cordeiro cresce a partir da humildade que vai sendo estabelecida, porque a humildade, meus amigos, é o contraponto do egoísmo. A humildade é que vai desativando o egoísmo. Para isso, é preciso mudar os hábitos. Partir para a vivência do bem, do amor ao próximo, sem rotulações, sem fazer acepção de pessoas, sem imposição de ideias. Porque Allan Kardec definiu que o Espiritismo não vai ser a religião de todos. Então, o nosso trabalho não é impor o Espiritismo às mentalidades, mas é trabalhar fraternalmente, por meio do contato social. Aí serão necessários os exemplos, as práticas, em termos de palavras, atitudes e ações, para que o Evangelho seja comunicado de forma sutil,
induzido pela sensibilização dos corações. Que Jesus nos ilumine.